As Escrituras Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro histórico de Ruth, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra é preciso mudar a lei. O versículo 1. E Boaz foi para a porta da cidade e aí sentou-se. Quando passou o parente do qual tinha falado, Boaz chamou: E ei, fulano, vem sentar-se aqui. O homem se aproximou e sentou-se ali. Versículo 2. Boaz convidou 10 anciãos da cidade, e ele diz: senta-se aqui. Todos se sentaram. Versículo 3. Então Boaz disse ao homem que tinha o direito de resgate: escute, Noemi, que voltou dos campos de Moabe, está querendo vender o terreno que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Versículo 4. Eu estou informando você para ver se está interessado na compra do terreno. O povo que está aqui e os anciãos vão ser testemunha. Se você quiser resgatar o terreno, pode resgatar. Mas se não quiser resgatar, declara isto para mim, pois além de nós não há mais ninguém com direito de resgatar o terreno. O direito cabe primeiro a você e depois a mim. O homem respondeu: muito bem, eu aceito a resgatar. Versículo 5. Então Boaz acrescentou: tem outra coisa. Comprando o terreno de Noemi, você estará adquirindo também Ruth, a moabita, mulher do falecido Marlon. Desse modo, a herança do falecido Marlon continuará com o nome dele. Versículo 6. Então o homem que tinha o direito ao resgate disse: eu não posso fazer isso. Por quê? Eu acabaria prejudicando os meus herdeiros. Eu entrego o meu direito para você, ô Boaz. Pode resgatar você o terreno, porque isso eu não posso fazer. Versículo 7. Antigamente, quando se fazia resgate ou troca em Israel, havia esse costume para dizer que o negócio estava garantido. A pessoa tirava a sandália do pé e a entregava o parceiro. E era assim que se fechava o negócio em Israel. O versículo 7 de novo. Antigamente, quando se fazia resgate ou trocas em Israel de terreno, havia esse costume para dizer que o negócio estava garantido. A pessoa tirava a sandália do pé e entregava ao parceiro, e era assim que se fechava um negócio de terreno. A sandália servia de testemunha em Israel. Versículo 8. Foi o que fez aquele que tinha o direito de resgatar o terreno. Ele disse a Boaz: Boaz, resgate você o terreno.
e ele entregou a sandália a Boaz. Contexto da palavra. A justiça produz esperança. Versículo 9. Então Boaz disse a Sião e o povo: vocês hoje são testemunha de que eu estou comprando de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e Quelion e a Malom. Versículo 10. Ao mesmo tempo, estou adquirindo como esposa a Moabita, a Ruth, viúva de Malom, a fim de que conservar o nome do falecido na herança dele, para que o nome do falecido não desaparece do meio de seus irmãos e nem da porta de sua cidade. Vocês são testemunhas. Versículo 11. Todos que estavam aí presentes na porta da cidade, junto com os anciãos, responderam: nós somos testemunha, que Javé torne essa mulher agora entrando em sua casa como Raquel e Lia, que formaram a casa de Israel, enquanto você, Boaz, seja poderoso em Efrata e tem fama em Belém. Versículo 12. E pelos filhos que Javé vai dar a você, Boaz, por meio dessa moça, que a sua casa seja como a casa de Fares, que Tamar deu à luz para Judá. Contexto da palavra. A esperança traz vida. Versículo 13. Boaz se casou com Ruth e ela se tornou sua esposa. Boaz teve relações sexuais com ela e Javé deu a Ruth a graça de engravidar. E ela deu à luz um filho. Versículo 14. As mulheres diziam a Noemi: Javé seja bendito. Ele não deixou que hoje faltasse para você, Noemi, um resgatador. O nome dele se tornará famoso em Israel. Versículo 15. Ele será para você, Noemi, um consolador e um apoio na velhice, pois quem o gerou é sua nora. Ela ama você, ô Noemi, e é melhor para você, Noemi, do que 7 filhos. Versículo 16. Noemi pegou o menino e pôs no colo e foi para ele uma verdadeira mãe. Noemi pegou o menino e pôs no colo e foi para ele uma verdadeira mãe de criação. Versículo 17. As vizinhas deram um nome ao menino, dizendo: nasceu um filho para Noemi. E ele deram o nome de Obed. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Contexto da palavra: começo de uma nova história. Versículo 18. Esta é a descendência de Fares. Fares foi o pai de Esrom. Versículo 19. Esrom foi o pai de Ramá. Ramá foi o pai de Aminadab. Versículo 20. Aminadab foi o pai de Nasson. Nasson foi o pai de Salmão. Versículo 21. Salmão foi o pai de Obed. Versículo 22. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi.
Este foi a história do livro de Ruth, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22. O comentário do capítulo 4 e do versículo 1 até o versículo 8 do livro de Ruth. Noemi vive a situação dos pobres para terem o que comer. Eles precisam vender o seu pequeno patrimônio. Desse modo, fica sempre mais desanalisados. Enquanto isso, os ricos aumentam as suas riquezas e lafúdio. E muitas vezes esse roubo é acobertado por uma perversa interpretação da lei, cuja fidelidade é justamente contrária. No capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 23, para defender a situação da família, o livro de Ruth mistura duas leis, do resgate e do leviriata, apeliado o dever explicado nessa última, e assim não é só o cunhado, mas também outros parentes têm obrigação de perpetuar o nome do falecido. O resultado dessa nova formulação é jurídica. O terreno de Noemi é vendido, mas continua a pertencer à sua família. Será herdada pelo filho que Ruth tiver, com seu resgatador. Além disso, o menino que nascer será considerado filho do falecido, o esposo de Ruth. Desse modo, o terreno continuará sendo propriedade do falecido. Isso tudo mostra que é impossível existir um sistema econômico justo, que quando não se leva à conta a situação concreta em que vive o empobrecidos, o sistema econômico, não informado pela visão da dignidade humana, acaba se transformando em uma fonte contínua da injustiça, violação do direito corrupto e generalizada. O livro de Ruth atinge aqui o seu epício, a luta dos pobres chega ao ponto de mudar a estrutura jurídica e ilegal, e caminhando a construção de uma sociedade justa e fraterna. O versículo 9 e o versículo 12, Boaz solidarizou de fato e levou até o fim da luta de Noemi e Ruth. O que ele ganhou com isso? Apenas o gosto da fraternidade, da justiça, que se alegra com a libertação dos pobres e oprimidos. O nome Boaz significa pela força. Ele é personalização de todo aquele que gratuitamente coloca a sua força e capacidade a serviço da luta do povo pobre, por seus direitos. Ao ver o gesto de Boaz, o povo faz além um grande elogio, porque desse gesto generoso nasce a esperança de uma sociedade que faz justiça aos pobres. O versículo 13 e o versículo 17, com o nascimento do menino, a situação dos pobres é resgatada e renasce a esperança do povo. Obed significa um servo colocando
como antepassado do rei Davi. O livro de Ruth espelha a esperança dos pobres a ter um rei a serviço da justiça, que ele o povo para a liberdade e a vida. O versículo 18, o versículo 22, para terminar, este versículo final foram acrescentados mais tarde para destacar que uma estrangeira foi antepassada de Davi. O Evangelho conservará o nome de Ruth como antepassada de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 5. Desse modo, a história de Ruth deixa bem claro que é através da solidariedade, na resistência, na luta, que os pobres constroem a história e o mundo novo. Este foi o rodapé das Escrituras Sagradas, edição Pastoral Católica, do livro histórico de Ruth, do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 22. O último capítulo do livro de Ruth, capítulo 4. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas, com a grandeza do teu poder, abençoa todos nós com saúde, livra todos nós de todos os mal, para que todos nós tenhamos uma ótima noite de paz, para que tenham um bom descanso. Se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser, estarei lendo o próximo capítulo. Se for da vontade dele, se Ele quiser, para que essas palavras sejam gravadas dentro do nosso coração, para que nós meditamos nela dia e noite, que através dela que nós tenhamos a salvação. Baseado no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque dela que nós temos a vida eterna. Boa noite para todos, fique na paz, shalom para todos.